Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriana Brito, eu sou maquiadora e também ministro cursos de maquiagens para maquiadores profissionais e para maquiadores iniciantes. E no nosso vídeo de hoje eu vim trazer para vocês várias dicas para você conseguir fazer contorno cremoso, seja em você ou na sua cliente. Então eu reuni assim as minhas melhores habilidades, minhas maiores habilidades, todas as dicas que você precisa saber para o seu contorno cremoso não manchar mais, para o seu contorno cremoso ficar com um aspecto bonito, para você conseguir uma durabilidade legal, um acabamento legal na pele, tá? Então fica de olho nesse vídeo que tem muito conteúdo legal para você não errar mais na hora de fazer o seu contorno cremoso, tá bom? E se você gostou do tema desse vídeo, já aproveita e deixa seu curtir aqui embaixo, para mim é muito importante, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal, na divulgação dos conteúdos aqui. E também já aproveita e dá uma olhadinha aqui embaixo, se você ainda não foi inscrito no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever e também ao lado tem um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado e sempre que saírem vídeos novos, você vai receber um plim aí no seu celular, tá? E todas as semanas temos vídeos novos por aqui e todas as quartas-feiras às 20 horas temos aulões de maquiagem, onde eu trago todas as dúvidas que vocês têm sobre maquiagem, faço aulas mesmo para você, aulas gratuitas. Então aproveita esse conteúdo, clica no sininho aqui e aproveita, recebe todas as notificações, tá? Então agora bora lá para você aprender a fazer o famoso contorno cremoso. Bom, vamos começar então a fazer o nosso contorno cremoso. E por que eu trouxe essa temática aqui para vocês? Porque o contorno cremoso é algo que muitas pessoas acabam tendo uma certa dificuldade ao fazer, porque às vezes utiliza um tom de contorno muito distante do tom da pele, ou às vezes usa um produto que seca muito rápido, tem dificuldade na hora de esfumar. Então eu trouxe aqui para você, juntei aqui, reuni todas as minhas melhores dicas para você conseguir fazer contorno cremoso. E eu vou te falar o seguinte, o contorno cremoso, ele tem várias vantagens em relação ao contorno em pó, tá? Então a primeira delas em relação à durabilidade. A gente vai conseguir uma durabilidade muito maior do contorno, a gente vai conseguir esculpir o rosto e deixar aquele produto ali por mais tempo na pele da nossa cliente. Outra coisa que também possibilita a gente dar aquela esfumada com maior facilidade. Porque se a gente está trabalhando com produtos cremosos, a gente consegue esfumar esses produtos com mais facilidade. Então eles vão se fundir melhor com a pele. Então acaba que por isso, para a gente conseguir fundir esse produto melhor com a pele, a gente tem como resultado um acabamento muito mais bonito e muito mais natural. Como se aquele produto pertencesse à pele. Então quando o produto parece que pertence à pele, parece que fica mais natural ainda. E outra coisa que é muito importante em relação tanto à durabilidade, né, do nosso contorno cremoso e em relação ao próprio acabamento, a gente tem também em relação à textura da pele. Então a gente tem que avaliar a textura que a gente está trabalhando na pele para ver se não fica muito carregado. Porque o que acontece? A gente aplicou a nossa base, né? Então aqui eu tô com o rosto todo de uma cor só. Depois eu vou vir aplicando um outro produto cremoso, certo? Então eu já tenho a base, já tenho o contorno de produto cremoso. E depois por cima eu vou ter que adicionar um pó para selar isso tudo, certo? Então acaba que a gente realmente tem mais camadas de produto. Por isso é importante você verificar qual que vai ser a necessidade daquela pele, como que é a textura daquela pele. Será que aquela pele da sua cliente vai aguentar um contorno cremoso? Então, às vezes, as pessoas colocando uma camada muito grande de contorno cremoso, acaba que a gente tem uma cobertura a mais, a gente tem um excesso de produto e pode ser que a pele acabe ficando um pouco mais pesada. E eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a maquiar, eu não gostava de contorno cremoso, porque eu achava que era uma textura a mais, era um produto a mais. Mas você sabendo fazer do jeito certo, pegando um pouco produto, esfumando direitinho, fazendo aquele blend, sabe, assim, incrível, você não vai ter esse problema que eu tinha quando eu comecei a maquiar. Então eu vou trazer aqui para vocês essas dicas que eu fui aí adquirindo ao longo da experiência fazendo esse tipo de contorno e hoje eu trago para vocês assim, com mais facilidade, porque às vezes a gente fica achando, primeiro, que demora mais. Isso é um fato, tá, gente? O contorno cremoso acaba que a gente tem que ter um tempinho um pouco maior quando a gente for fazer ali a pele da nossa cliente. Mas, hoje em dia, eu tenho percebido que as clientes, elas gostam mais de pele do que de olhos, tá? Isso é uma coisa que eu observei, assim, ao longo desses 2 últimos anos. Eu tenho percebido que as clientes, elas gostam de uma pele mais bonita, mais trabalhada, com mais, talvez até mais cobertura, mais iluminada e tudo mais. E nos olhos, uma coisa talvez mais simples
simples, sem muita técnica mirabolante. Então pode ser que o tempo que você gastava para fazer uma técnica mais elaborada nos olhos, você jogue esse tempo para fazer uma pele mais elaborada. Primeiro de tudo, que 80% da nossa maquiagem é a pele, né? Então a gente fazendo uma pele bem bonita, bem trabalhada, bem elaborada, a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor da nossa maquiagem, né? Então as clientes percebem muito mais na pele, como que a pele delas está, do que como os olhos estão, né? Porque a técnica ali dos olhos, você consegue trabalhar com duas cores, um esfumado assim super prático, super rápido. Inclusive eu vou deixar de sugestão para vocês aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre a técnica de esfumado mais pedida em atendimento. Essa você tem que saber fazer, tá? Então depois dá uma passadinha nesse vídeo lá. E o que acontece? Com os olhos, acaba que a nossa cliente às vezes coloca um cílio postiço, ou até mesmo coloca óculos, né? Eu, por exemplo, uso óculos, então nada que coloco no meu olho também por ser mais gordinho, acaba que não aparece tanto, né? E menorzinho também, né? Então eu tenho que trabalhar uma pele mais legal, eu tenho que fazer um trabalho de pele mais bonito. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui, principalmente que eu quero que vocês tirem aqui de ensinamento realmente desse vídeo, dessa nossa aula, que é para você, sempre que você for fazer uma pele, que você gaste mais tempo e gaste mais energia fazendo uma pele bem feita, do que de repente ficar trabalhando ali com esfumado com 6, 7, 8 cores, que talvez não vão te levar a um resultado tão diferente quanto você tivesse trabalhado esfumado ali de 3 cores, por exemplo, e uma pele muito mais bonita, com, sabe, uma preparação muito mais bem feita, né? Então, eu acho que você tem que levar isso em conta quando você estiver fazendo as suas peles, tá joia? Nos seus atendimentos. E aí a gente também tem que pensar na durabilidade da pele, né? Então quando a gente tá fazendo ali, seja uma noiva, uma formanda, né? Que a gente precisa de uma alta durabilidade, porque elas vão de repente abraçar alguém, elas vão transpirar ali e tudo mais. Então o contorno cremoso, ele vai ajudar muito a gente a tornar essa maquiagem mais durável, tá? Então eu vou ensinar aqui pra vocês alguns produtos que eu gosto de utilizar e também mostrar na prática como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá, primeira coisa, gente, o contorno. O que é o contorno, né? Eu tenho que explicar para vocês o que é o contorno para eu te ensinar como que você vai fazer esse contorno. Então o contorno, ele tem duas principais funções, tá? A primeira função é em relação a devolver a tridimensionalidade do rosto. Por quê? A gente aplicou a base, certo? A gente aplicou base, enfim, corretivos, camufladores e tudo mais. A gente promoveu a uniformização da pele. Então vocês percebem aqui que eu tô com a pele, gente, toda de uma cor só, com aquela cara chapada. E aí, o que acontece? Quando a gente deixa a pele desse jeito aqui e não devolve as sombras naturais do rosto, fica parecendo um rosto muito reto, muito flat, sabe? Tipo assim, uma parede em branco. Então, o contorno, ele tem essa função de devolver a tridimensionalidade para o nosso rosto. O contorno, ele pode ter uma outra função também. Ele pode servir para esculpir. Então, a gente pode só devolver as sombras ou a gente também consegue esculpir o nosso rosto. Trabalhando o jogo de luz e de sombra, a gente consegue disfarçar nariz mais largo, a gente consegue disfarçar bochecha, testa, a gente consegue fazer isso através do contorno e também conjugado, aliado à iluminação. Então, o contorno, ele serve para essas duas coisas. E aí você vai ter que ver com a sua cliente ou com você, o que você deseja para aquela maquiagem. Ah, eu desejo só devolver as sombras para o rosto, então você vai fazer um contorno de forma leve, de uma forma natural. Ou então, eu quero esculpir o rosto, eu quero afinar o nariz, eu quero diminuir bochecha, papada, testa, tarará, tarará, enfim. Aí você vai para o outro lado do contorno, a gente vai para um contorno que é um contorno para esculpir o rosto da nossa cliente ou o nosso rosto, tudo bem? E aí a gente tem que lembrar, gente, que o contorno, a gente está imitando uma sombra natural do nosso rosto ou do rosto da nossa cliente. E o que acontece? Sombras tem brilho? A sombra que você vê aí, né, você faz assim, ó, a sombra assim, ela tem brilho? Não tem brilho. Então você tem que ter isso em mente, porque o contorno, ele não terá brilho. Então você sempre vai utilizar o contorno para criar profundidades para o rosto. E esse produto tem que ser um produto opaco. Ele tem que ser um produto que não tenha brilho, tá ok? Produto mate, opaco, que não tenha brilho, é tudo a mesma coisa, não pode ter brilho, pra gente conseguir criar essa profundidade, tá bom? E aí a gente pode fazer, claro, o contorno, como eu falei pra vocês, um contorno em pó,
que era o que eu mais fazia, que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que ele é rápido, a gente consegue muita agilidade, né, na hora da gente fazer um contorno em pó, mas também a gente pode fazer o contorno cremoso, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? A gente tem alguns produtos que a gente pode utilizar para fazer esse contorno cremoso. A gente pode utilizar, primeira coisa, corretivos, tá? Então eu tenho esse corretivo aqui, que é o da Nath Capello na cor Cinnamon, que é um corretivo que eu gosto muito. Ele tem uma cor assim, ele é um contorno um pouco, ele é bem neutro, tá? Ele é bem neutro, um pouco mais pra quente, tá? Ele é um contorno um pouquinho mais quente, tá? E o contorno, ele tem que ser sempre, né, como eu falei lá no começo pra vocês, mas eu gosto sempre de relembrar que o contorno, ele tem que ser um produto mais escuro do que o tom de pele da cliente, tá? Mas se for escuro demais da conta, vamos supor, se eu pego a minha pele e coloco uma cor de contorno muito escura, tipo isso aqui, ó, tipo esse tom aqui, esse daqui, eu vou ter muita dificuldade na hora de esfumar, porque a distância tonal está muito grande. O que é distância tonal, né? Ou valor tonal? Quando a gente fala de valor tonal das cores, né, a gente está falando o quão próximo do branco ou quão próximo do preto aquela cor está. Se eu pego um produto muito escuro e muito diferente do tom de pele da minha cliente, eu vou ter muita dificuldade na hora de esfumar. Então, um produto dessa cor eu posso usar para morenas mais escuras que o meu tom de pele, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter essa noção na hora de escolher os produtos do contorno. Claro que a gente pode ter um produto, por exemplo, né, um só corretivo para a gente atender peles claras e médias, e aí a gente consegue trabalhar com a intensidade, com a quantidade desse produto, e a gente pode ter também um outro produto mais escuro para atender peles negras, pardas, né, e retintas, tá? Então a gente consegue ter de 2 a 3 tonzinhos ali de contorno coringa para a gente conseguir atender todas as nossas clientes, tá joia? Mas sempre lembra disso. Nunca coloca, por exemplo, uma pele muito clarinha, muito branquinha, um tom de contorno muito escuro que você vai ter muita dificuldade na hora de esfumar. Pode acabar manchando e pode acabar ficando artificial. E é algo que a gente não quer aqui, é que fique parecendo que você criou uma mancha ali no rosto, né? Que fica igual o seu Madruga, né? Então a gente não quer ser o Madruga aqui, tá? A gente quer realmente devolver as sombras pro rosto. Então, a gente tem que ter uma diferença tonal, ou seja, a gente tem que ter uma diferença de claro e de escuro, tá? Pra gente conseguir criar essa tridimensionalidade, essa profundidade no rosto, mas a gente não pode ter uma distância muito grande, porque senão a gente pode acabar tendo dificuldade na hora de esfumar, tudo bem? Então, como eu tava falando aqui pra vocês, a gente pode ter tanto o contorno que é cremoso, desse jeitinho aqui, tá? Existem paletas também, por exemplo, como essas aqui, que são paletas de contornos, né, de bases, enfim, que aqui eu também consigo trabalhar. Essa daqui é da Graftobian, tá? Que eu uso ela bastante, assim, então aqui eu tenho produtos que são bases mais escuras, consigo trabalhar. Posso também, ao invés de corretivos, eu posso trabalhar com bases, e isso, gente, vai te abrir a mente. Por quê? Muitas pessoas acham que precisam, de repente, aí de vários corretivos, né? Então, eu tenho tantas bases, agora eu tenho que ter tantos corretivos para conseguir fazer o contorno. Não necessariamente. Olha só, você pode pegar aquela base que você usa em uma pele negra para fazer o contorno de quem tem a pele mais clara. Ou você pode usar a base que você usa para fazer uma pele média numa pessoa que tem a pele mais clara. Então, gente, se liga nisso, tá? Você não precisa ter necessariamente produtos corretivos para fazer contorno. Esse corretivo aqui eu uso em peles morenas, peles negras, tá joia? E a gente pode ter também um outro formato, que é o formato de bastão. Eu tenho um aqui que é em formato de bastão. Esse aqui chama Chubby Stick, tá? Ele é um bastãozinho assim que você também pode usar. Esse daqui é da linha Dazzle da Rinode, tá? Photoshow Chubby Contorno, tá? Então tem desse formatinho aqui também. E tem aqueles que são, tem formato de bastão que são mais conhecidos, que são os da Catarine Hill, tá? Catarine Hill, ele é menorzinho assim. Tem também da Suelen Makeup, tá? Que vocês podem comprar, que eles são produtos em bastão, são tipo bases, né? Corretores em bastão, que você pode aplicar ali o seu pincelzinho e fazer ali as marcações, né, do contorno. E pra gente fazer o contorno, gente, a gente pode utilizar vários tipos de pincéis diferentes. O que eu recomendo pra vocês?
Esse tipo de produto aqui, que é o produto em bastão, a gente acaba que vem aqui direto e faz a marcação. Só que para quem tá começando, eu não recomendo esse tipo de produto, tá? Não recomendo esse tipo de aplicação. Eu recomendo que você sempre opte por pegar um pincel que seja bem molinho, tá? Esse daqui é um pincel que eu gosto muito para fazer contorno. Esse daqui é o A7 da Macrylan, tá? Eu vou deixar a referência dele e também o link onde vocês encontram esse pincel. Ele é um pincel, olha, super fofinho, molinho e ótimo para fazer contorno, porque você já encaixa aqui bem direitinho nessa região aqui para fazer o contorno, tá? Você também pode usar o pincelzinho do All-Fiber, tá? Então você pega o seu produto cremoso com o pincel do All-Fiber, você vai fazendo movimentos circulares para você deixar aquele contorno bem difuso, tá? Ou então você também pode usar o próprio pincel Kabuki, o próprio pincel de base também, daí você tira o excesso, tá? No papelzinho. Eu sempre tenho, gente, quando eu tô fazendo maquiagem em mim, em cliente, em modelo, eu sempre deixo um papel toalha. Se você não tiver, coloca aí um papel higiênico mesmo, tá ótimo aí do lado, só pra você, ó, tirar o excesso dos produtos. E eu não vou usar pincel diferente, eu apliquei o pincel com essa base e já vou vir aqui diretamente com o meu contorno, só tirei o excesso aqui no meu papelzinho. Então eu vou usar hoje esse produto aqui, que é o La Mousse da Nath Capello na cor Cinnamon, tá? Eu vou pegar esse produto, ó, pego o produto, dando batidinhas aqui, tá? E aí eu vou começar então a fazer a aplicação desse produto. E agora vai entrar o nosso conhecimento de visagismo, de análise facial, que a gente tem que entender quais são os pontos que a gente vai fazer contorno na pele daquela cliente, no rosto daquela cliente, tá? Então é muito importante você ter esse conhecimento nesse momento, tudo bem? Então, de uma forma geral, tá, gente? Eu tô falando de uma forma geral e aí você vai adaptar pro formato de rosto da sua cliente ou pro formato do seu rosto. A gente faz um 3 aqui no rosto, tá? Essa é a forma mais didática, gente, mas não necessariamente vai ser isso para todo o rosto, tá? Então vocês têm que entender que isso é o geral, tá bom? Isso não vai ser igual para todo o rosto. Então a gente faz o contorno normalmente rente a raiz do cabelo aqui na testa, desce, faz aqui a marcação da bochecha, desce, faz aqui a marcação da papada aqui, desse ossinho aqui, tá? E também a gente faz aqui o contorno no nariz, de forma geral. Aí você tem que avaliar, então, os terços, né? Você tem que avaliar os tamanhos do rosto da sua cliente para saber. Será que se ela tiver o primeiro terço aqui muito curtinho, será que vale a pena eu fazer um contorno aqui? Acaba que eu vou diminuir ainda mais a testa, né? Então, se ela tiver esse terço aqui central muito curtinho, será que vale a pena eu fazer um contorno nessa região aqui, por exemplo, ou do nariz? Ou se, por exemplo, se ela tiver um terço muito curto aqui, o último terço muito curto, eu venho e coloco aqui um contorno nessa região do queixo, eu vou diminuir demais, né? Então a gente tem que ter essa noção das proporções do rosto da cliente, tá? Como aqui o meu primeiro terço é o meu maior terço, eu vou vir aqui bem rente, ó, a raiz do meu cabelo, e eu venho, ó, dando batidinhas, ó, batidinhas bem rapidinhas, já trazendo esse produto pra dentro do meu cabelo, tá? Então eu vou pegando aqui o produto e venho trazendo, ó, pra raiz do cabelo. E, gente, eu não gosto de fazer as marcações para depois esfumar. Eu vou explicar para vocês o porquê. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com produtos, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com essa base aqui para fazer o meu contorno, esses produtos secam. Então, você vai ter muita dificuldade na hora de fazer o seu contorno. Eu sei que é bonito, eu sei que fica legal para você fazer os challenges e tirar fotos e parará e tudo mais, fica legal, né? Mas, gente, aquilo ali, eu tenho dó daquelas blogueiras que ficam esfumando aquele trem ali depois, tá? Então, ó, já aplica e já esfuma direto, não precisa fazer marcação. Pega aqui o produto, ó, e já vem aqui já fazendo, ó, em vez de marcar tudo para depois esfumar, já aplica e já espuma. Ó, vocês estão vendo já aí a diferença, né? Agora, nessa região aqui da bochecha, a gente normalmente faz na ponta da orelha vindo em direção à boca, né? Então, se tiver difícil também, você pode pegar aqui, ó, no rosto do seu cliente, onde o ossinho vira. Então, olha só, terminou aqui o ossinho, esse ossinho aqui do zigomático, ó, aqui, daqui pra cima é meu contorno, nunca daqui pra baixo, senão você diminui muito o rosto, tá? Então, a gente tem que delimitar daqui do osso pra cima, tá? Então, a gente vem descendo aqui com esse produto. Então, ó, da ponta da orelha, normalmente dá isso, tá, gente? Da ponta da orelha vindo aqui em direção à boca, venho aplicando esse produto.
sempre trazendo bem pra raiz do cabelo, tá? Então, ó, já tô começando a esculpir, né, o meu rosto. E agora, por último, aqui embaixo, olha, depois da curva do rosto, a gente pode vir aqui dando uma esfumadinha bem leve. Essa região aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar uma diferença muito grande aqui, né, daqui do claro para o escuro, tá? Então a gente tem que vir esfumando bem direitinho. Papada aqui, mesma coisa, né? Se a sua cliente tiver esse terço aqui maior, ó, você também pode vir aqui e dar uma escurecidinha aqui na ponta do queixo, tá? Então, ó, é pouco produto. Então, a dica que eu te dou, já pega o produto, já vem aplicando e esfumando. Pega o produto, já aplica e já esfuma. E vocês conseguem perceber que esse produto aqui, esse Cinnamon, se a gente quiser, claro, aplicar mais produto, a gente consegue um contorno ainda mais intenso, certo? Mas se eu não quiser, eu consigo esfumar isso aqui bem e deixar bem clarinho. Então, eu conseguiria usar essa mesma cor, esse Cinnamon, para um tom de pele ainda mais claro que o meu, tá? Então você tem que ter essa consciência de sempre que você for comprar os seus produtos para compor o seu kit de maquiador profissional, que sejam produtos que você consegue usar em mais tons de pele, porque se eu compro muito escuro, eu só vou conseguir usar em pele negra, por exemplo. Ou então eu vou ter muita dificuldade quando eu for trabalhar com uma pele muito clarinha. Então, isso é muito, muito importante. Esse pincel aqui, gente, é o pincel da Elf, tá? É o Foundation Blurring Blush. Mas, como eu falei pra vocês, esse daqui é o A7 da Macrylan, ó. Fica perfeito também pra você fazer o contorno. Só que eu não tô afim de sujar outro pincel, tá? Então, tô vindo com esse mesmo, ó. Mais um pouquinho aqui embaixo. Arrastando pra baixo. E olha só, gente, como é que a gente já dá uma esculpida no rosto, né? Não fica com aquela cara toda branca, toda chapada, né? Então a gente já consegue criar uma certa tridimensionalidade aí, ó, no nosso rosto. Aqui eu diminuo minha testa, né? Meu outdoor, ó. Um pouquinho aqui no meu queixo. E para fazer o contorno de nariz, eu sempre gosto de diminuir o pincel, né, gente? Porque aqui a gente tá trabalhando com um pincel muito grande. Então eu vou pegar aqui um pincel menorzinho, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de pincel aqui, ó, que é um pincelzinho chanfrado, tá vendo? Que ele já, gente, já vem direto aqui no nariz, tá? E tem um outro, esse daqui não tem referência, mas tem um outro pincelzinho que eu gosto muito, vou mostrar aqui pra vocês, que é um pincel da Macrylan. Gente, eu não achei o pincel, eu acho que ele tá pra lavar. Eu vou deixar a referência desse pincel da Macrylan, que eu gosto muito, também na descrição do vídeo. Então, ó, peguei o produto aqui no meu pincel, agora eu venho na tampinha mesmo, ó, e tiro o excesso, tá? Pode ser na mão também, mas eu não gosto de me sujar, vocês já sabem, né? Então, tiro o excesso na tampinha e eu vou vir aqui, ó, fazendo o contorno aqui do meu nariz. E agora, gente, é o seguinte... Você também, mais uma vez, tem que ter aquele conhecimento de análise facial, você tem que fazer aquela análise do nariz da sua cliente, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, gente, eu não sei se ele ainda tá disponível ou se a gente já tirou do ar. Se tiver no ar, eu vou deixar nos cards aqui para vocês assistirem, que é uma aula, gente, sobre contorno de nariz. Eu falo sobre todos os formatos de nariz e como que você vai fazer o contorno para cada um deles. E se por acaso essa aula não estiver no ar, gente, já aproveita agora, nesse minuto que você está me assistindo, para esse vídeo, dá um pause nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque você não vai perder mais nenhuma aula. Porque algumas aulas específicas aqui do canal eu tiro do ar. E essas aulas, elas vão para a plataforma onde só as minhas alunas têm acesso, tá? Então, você também pode ter acesso a esse conteúdo, basta você se inscrever no canal e ativar aí o sininho das notificações, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui o meu contorninho do nariz. Cada nariz vai ser de um jeito diferente, né? Então, só vou dar uma afinadinha aqui nele. E depois disso tudo, ó, deixei bem marcado, tá? Eu vou vir com a minha esponjinha, tá? Então, olha, a gente pode vir com a esponjinha, e isso que eu acho muito legal do contorno cremoso, que a gente consegue, com a esponjinha, dando batidinhas em todas as beiradinhas do contorno, a gente consegue fundir esse contorno ainda mais com a nossa pele, né? Então, não fica aquelas marcações. Então, aqui, ó, olha só, vocês conseguem ver o contorno, certo?
mas vocês não conseguem ver onde que ele começou e onde que ele terminou, né? Então não fica aquela marcação muito, sabe, muito abrupta, assim, muito tipo, parou aqui pra cima é contorno, né? Vocês não conseguem perceber. Olha só como é que fica legal. Olha aqui, mesma coisa aqui do outro lado, ó, tá? Então a gente tem o contorno, mas ele tá esfumado, tá? Então é isso que a gente tem que se preocupar sempre, tá? O contorno e esfumar. E agora, para fazer aqui no nariz, vou pegar uma esponjinha menorzinha e venho dando aqui batidinhas. Você também pode pegar a esponjinha normal mesmo, tá? E você só dá uma achatadinha nela. Então, pele finalizada, né? Então aqui eu apliquei pós e tudo mais. E eu só vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. O que acontece? Aqui, gente, eu finalizei a pele, né? Com iluminador e tudo mais. E pra selar o contorno, eu peguei um pó de contorno mesmo, tá? Eu gosto muito dos pós da Vult. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse daqui que é na cor 6, tá? Que ele é muito, muito bom. Ele é um tomzinho assim, ó, super coringa, tá? E tenho também aqui o 5, tá? Que ele é um pouquinho mais claro que o 6, ó. São esses dois aqui, ó. Então, eu gosto muito de usar esse pó. É um pó compacto, tá, gente? Da Vult. Esse daqui é o 5 e esse daqui é o 6, tá? Então, o 5, gente, ele é bem neutro, tá? Então, você consegue usar em vários tons de pele. O 6, ele é um pouquinho mais amarelado, tá? Não sei se vocês vão conseguir, ó. Esse daqui é o 6. Ele é um pouquinho mais amarelado e o 5 ele é mais neutrinho, tá? Neutrinho, bem mineirinho, né? E esses aqui são ótimos pós que são baratos, né? Que você pode comprar para você também fazer contorno cremoso e também utilizar nas peles escuras, né? Então, se você faz atendimento de pele negra, peles morenas, você consegue usar esses pós como pó compacto normal para as peles mais escuras. E para peles mais claras, você consegue utilizar esse produto para fazer o contorno, tá? Então, gente, essas aqui foram as melhores dicas que eu poderia te dar para você fazer o contorno cremoso, seja em você ou seja na sua cliente. Eu espero que agora não fique com mais nenhuma dúvida, com mais nenhuma dificuldade na hora de fazer o contorno cremoso. Mas sempre lembrando, né? É necessário que você pegue todo esse conhecimento aqui e coloque em prática. Não adianta só você ficar aqui assistindo esse vídeo, fazendo as suas anotações. Então, você faça em você mesmo, não tem problema. Pegue aí seus produtos de maquiagem, vê aí de repente o que você tem de maquiagem para fazer, de contorno para fazer e já começa a colocar em prática, tá? E se você reproduzir essa maquiagem, esse contorno cremoso, eu te ajudei de alguma forma, me marca lá no Instagram, adrianabrito.makeup, tá aparecendo aqui na tela para você. Me marca por lá que eu quero muito saber quais são as suas dificuldades também, que você conseguiu fazer o raio do contorno cremoso. E aí, gente, eu vou dar aqui uma dica muito sensacional, gente, segura essa dica, olha só. Se você, de repente, não tem um contorno cremoso, tá? Então, se você não tem corretivo, né, cremoso e tal, mas você quer praticar o contorno cremoso, né? Você quer aprender a fazer o contorno cremoso, mas não tem contorno cremoso, você não precisa comprar, tá? Por enquanto, tá? Então, olha só o que você vai fazer. Eu postei uma dica pra vocês lá no Reels, no meu Instagram, e eu mostrei lá como que você pode criar o seu próprio contorno cremoso, tá? Então, você não precisa ter um contorno cremoso. Eu te ensinei como você faz para criar o seu próprio contorno cremoso. Mas, para você saber qual é essa dica, você vai ter que ir lá no meu Instagram, adrianabrito.makeup. Vai lá, procura lá nos meus Reels como fazer contorno cremoso e pega essa dica e já começa a praticar aí, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha aprendido sobre contorno cremoso e que você não tenha mais dificuldade na hora de fazer o contorno cremoso, tá? E acredite, o contorno cremoso, ele deixa uma textura incrível, uma durabilidade incrível na pele. Então, aposta nesse contorno cremoso. E a gente se vê, então, muito em breve. Vou pedir para você deixar sugestões de temas de vídeos, temas, dicas, enfim, o que você quer ver por aqui? Maquiagens, pode ser sobre maquiagem, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre criação de conteúdo, sobre qualquer coisa. Coloca nos comentários pra mim que eu quero muito saber o que eu trago aqui pra vocês nos nossos próximos vídeos. Lembrando que temos vídeos todas as semanas aqui no canal, tá bom? Então a gente se vê muito em breve. Beijo enorme pra vocês e até mais!